Então hoje eu vou fazer igual igreja, aquilo que crente não gosta. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: vou te colocar na brecha. Não, mas não está animado. Hoje você vai entrar na brecha. Isso aí. Porque chega de vir para a igreja, sentar, assistir e ir embora para casa. Não. Nós viemos participar do culto. Nós viemos para esse mundo, para ser braço de Deus nesse mundo. Amém? Nós viemos transformar vidas. Nós viemos fazer a diferença. E não adianta você sentar e assistir o louvor e dizer: ai, que louvor maravilhoso, e é maravilhoso. E aí a Florida ora e você sente o Espírito Santo de Deus parar e fala: ai, que maravilha. Aí vai para casa, tudo bem, já recebi. Sabe o Mar Morto? A gente está falando tanto de Israel, né, ultimamente. O Mar Morto, ele está acabando, não está? Ele é salgado, sabe por quê? Ele recebe, mas não passa. A gente tem que ser assim, ó, receber e fluir. A palavra de Deus nos convida a ser a passagem do Espírito Santo de Deus, para encher, transbordar e mudar vidas. Mas para isso eu preciso ser transformada. E eu preciso entender o papel. E preciso entender quem sou eu nessa história. Vamos lá. Lê a palavra de Deus em Ezequiel. E por que eu estou nessa palavra? Cadê Darcy? Que eu não estou enxergando aí. Darcy foi embora, eu acho que ela estava aí, acho que já foi. Darcy, ontem a gente estava quarta-feira na nossa célula, e ela leu esse texto de Ezequiel 22. Leu mais o finalzinho dele. E ela começou a chorar. Ela estava ministrando na nossa célula, Discipuleides, quarta-feira, 18h30, vou fazer meu comercial, vou fazer a sua também, tá, Deia? As terças-feiras também, nós temos 2 células funcionando, aqui na igreja 17, eu sempre confundo 17, a outra que é 19, não é? Do Dimas, né, 19. Enfim, e ela leu esse texto, e quando ela começou a ler, ela começou a se desculpar, porque ela estava chorando, ela começou a chorar, e ela chorava, e ela lia o texto e chorava. Eu falei: gente, tem alguma coisa aí, eu preciso também estar nessa. E comecei a ler esse texto em casa. Mas, né, não é um texto conhecido, mas eu comecei falei, realmente esse texto me pegou de jeito. E quando quinta-feira o pastor pediu, porque ele não ia chegar a tempo por causa da conferência, para eu estar aqui, eu já sabia que era esse texto. Eu falei: é esse texto. Então eu queria que você lesse comigo, sentado como está, mas em reverência à palavra do Senhor, lesse comigo esse versículo primeiro. Vamos lá. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, dize-lhe, tu és terra que não está purificada, e que não tem chuva no dia da indignação. Palavra pesada. Ezequiel é um livro tão bom, tão forte, mas é um livro que você tem que ler assim. Não é assim? Cadê nossas leitoras da Bíblia aí, né? A gente lê, respira, bebe uma água, lê um pouquinho, assim. Porque não é sombra e água fresca, não. A palavra ali, ó, pesada. E aqui Ezequiel, veio a minha palavra do Deus está falando. Quem crê que a Bíblia é um livro atual? Um livro atual. Então esse livro, hoje está falando na escola dominical, esse versículo parece que foi escrito hoje de manhã, gente. Parece que eu abri a Bíblia ontem e não estava aqui. Hoje eu falei: pá, porque é perfeito para a minha vida hoje. É perfeito para a sua vida hoje. Mas vamos entender esse contexto? Ezequiel é um profeta que está vivendo lá no período da Babilônia, né, que o povo é cativo, né, na Babilônia. O que ele está descrevendo, e se você for no capítulo inteiro, se você for no livro, ele começa a descrever. Eu não sei se vocês nunca ouviram falar disso, mas eu vou falar mais ou menos o que é. Corrupção, dor, escravidão, perseguição religiosa. Vocês não sabem nem o que é, né? Depois eu explico para vocês o que é. Nunca ninguém ouviu falar disso, né? Então, é para mim ou não é? É para hoje ou não é? Ezequiel, ele está descrevendo o que o mundo está vivendo hoje. E não cai na ilusão que é o Brasil. O mundo está vivendo isso.
guerra religiosa, corrupção em todas as instâncias, em todos os lugares do mundo, dor, decepção, injustiça social. O povo está clamando pela injustiça social lá naquela época. E hoje a gente está vivendo exatamente esse momento. Mas ao mesmo tempo que Ezequiel vem pesado, ele também traz a esperança. Tem clássicos no livro de Ezequiel, o Vale dos Ossos Secos, né? Quando ele fala que vai trocar o coração, né, de pedra pelo coração, né, de Deus mesmo, vai nos dar o coração novo, né, vai tirar aquele coração de pedra. Tem diversos textos que vão renovar a nossa esperança. Ele vai até trazer o plano da salvação. Ezequiel, ele é tão moderno, ele é tão atual, que ele fala até da segunda vinda de Cristo. Jesus não tinha nem vindo ainda a primeira vez, mas ele já fala da segunda vinda de Cristo. Ele trabalha com alegorias, com visões, mas esse é o contexto do livro de Ezequiel. Então, esse é o nosso contexto. E aí, Ezequiel, nesse versículo, ele traz uma palavra duríssima, que eu tomo para a minha vida. Ele diz assim: tu és terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Eu quero que você se lembre que lá na lei, lá em Deuteronômio, lá em Levítico, lá em outros muitos momentos, quando a Bíblia fala sobre chuva, de modo geral ela está falando sobre o quê? Prosperidade. Né? Deus vai derramar chuva, Deus vai derramar chuva de temporã, chuva seródia, é a prosperidade sobre a nossa vida. Mas aqui Ezequiel está dizendo assim: porque você não está purificado, não vai ter chuva. Então lá no dia que você está vendo corrupção, lá no dia que você está vendo injustiça social, lá no dia que você está sendo perseguido, não vai ter chuva, porque você não está purificado. É uma palavra dura, mas é uma palavra que, para clarear, para ser assim mais clarificado qual é a mensagem, Ezequiel está dizendo assim, ou melhor, Deus, porque Deus está dizendo através da palavra de Ezequiel: desce do salto. Para de achar que você está sentadinho, porque essa palavra é para o povo de Israel. Essa palavra não é lá para o mundo, para o gentil, não. Essa palavra não é lá para o palestino, não. Essa palavra não é lá para aquele roda de samba, mundo perdido. Não, a palavra aqui é para o povo de Israel. E se eu colocar isso no meu dia, Deus está dizendo assim: não é porque você está sentadinho no ar-condicionado aqui, que você não vai ter chuva na sua vida. Não adianta você estar sentadinho ouvindo um louvor, entregando o seu dízimo, adorando a Deus, mas não adianta pedir, porque não vai ter chuva. Você vai sofrer esse dia de indignação, né? Porque você não merece. Porque eu não mereço. Por que Deus está sendo tão duro assim? A gente não pode analisar um versículo se a gente não analisar o texto inteiro. É óbvio que eu não posso ler o texto inteiro aqui, senão eu ia ficar aqui muito tempo. Então eu trouxe só umas ideias do que ele está falando aqui. Mas na verdade ele está trazendo para mim na prática o seguinte: não vai haver agir de Deus enquanto a minha vida não estiver purificada diante do Senhor. E quando eu falo purificada, eu falo purificada. Eu não estou falando mais ou menos. Eu não estou falando estar em cima do muro. Eu não estou falando ser mais ou menos o crente, como a gente diria, meia boca. Não. Deus está nos convidando a ter uma vida de santificação, a entregarmos a nossa vida completamente a Deus, a renunciar a tudo que me afasta de Deus, para que eu possa viver e receber a chuva de bênçãos que Ele prometeu. A gente cantou um louvor aqui que é muito agradável, e ele fala: eu não morrerei enquanto eu não receber, as bênçãos de Deus na minha vida. Mas, biblicamente, o que a palavra diz é que Deus provisionou bênçãos para mim, promessas para mim, mas eu preciso fazer a minha purificação. Essas bênçãos são condicionantes. Então existe muita promessa para você, existe muitas bênçãos, existe como se fosse a fonte que te permite no deserto atravessar aquele deserto. A fonte está ali,
mas você não consegue alcançar, ver, chegar a essa, se a sua vida não estiver diante da presença de Deus. E a primeira pedacinho do texto que eu vou ler aqui, o segundo pedacinho, né, melhor dizendo, eu queria ler com você, diz assim: primeiro chamado de Ezequiel é: reconheça. Então, para eu entender o que esse texto quer dizer, e eu te convido, te desafio a pegar o capítulo inteiro em casa e ler o capítulo inteiro, porque a gente precisa entender o texto como um todo. Mas lá no versículo 13 e 14 diz assim: eis que bato as minhas palmas com furor contra a exploração que praticaste, e por causa da tua culpa de sangue que há no meio de ti. Estará firme o teu coração? Estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu vier a tratar contigo? Eu, o Senhor, o disse e o farei. Novamente uma palavra dura. Será que você consegue reconhecer aqui, você e Deus? Não é para mim, não é para a igreja, não. Será que diante do Senhor agora você pode olhar e dizer: essa semana realmente eu tenho culpas a confessar. Eu tenho caminhos que não agradam ao Senhor. Eu sou crente, eu sou salva, eu estou indo à igreja, você faz aquela listinha bonitinha. Mas será que é possível que você reconheça que tem alguma coisa atrapalhando a sua conexão com Deus? Lá Isaías, se eu não me engano, 59, diz assim que os meus pecados me afastam de Deus. É como se os meus pecados fossem criando um muro e eu não conseguisse chegar até a presença de Deus, porque nós cultuamos, servimos e acreditamos num Deus santo. E as trevas não alcançam essa luz. Então, para que eu chegue a Ele, eu preciso buscá-lo e buscá-lo em santidade. A primeira coisa que você precisa reconhecer é que Deus está no controle. Quando ele está falando para Ezequiel, ele está falando do cativeiro babilônico, ele está falando do sofrimento que o povo vai passar, ele está falando de tudo que vai acontecer, mas Deus sempre está dizendo: mas eu estou no controle. Você lembra lá em Moisés, quando Moisés chega para o faraó e fala: deixa o meu povo ir? O que a Bíblia fala? E Deus endureceu o coração do faraó. Eu não entendia isso, eu falava: gente, como é que Deus manda um homem lá pedir para soltar o povo, mas ele mesmo endurece o coração do faraó? Primeiro, Deus está dizendo: eu estou no controle. Em outro momento ele fala: eu levantei Ciro para levar o povo em cativeiro. Não é assim? Ele vai falando e ele vai mostrando em toda a Bíblia que ele está no controle. Isso é muito importante que você entenda isso. Mas aí quem é o presidente do Brasil? Mas aí quem é o presidente dos Estados Unidos? Mas aí a guerra lá na Palestina, do Israel? Mas aí não sei o quê. Será que Deus está no controle? E Ele sopra o inverno e ela logo se faz primavera. E faz isso rapidamente. Eu amo esse salmo. Sabe por quê? Porque Ele quer mostrar que Ele pode fazer e pode fazer todas as coisas. E entendendo que Ele está no controle, esse cativeiro, essa perseguição religiosa, essa injustiça social, essas guerras religiosas, são uma forma de Deus corrigir o povo que Ele ama. É tão simples eu entender isso quando eu corrijo o meu filho. Quantos aqui, quando filhos geralmente são pequenos, né, que a gente vai educar o filho, e a gente pode dar uma coisa para o filho, mas a gente fala: não. Não é assim que funciona? O filho te fala uma malcriação, o filho faz alguma coisa que você sabe que não é legal, e você fala: não vai ter isso, não vai ganhar, não vai dormir, não vai ver o filme que você queria ver, não vai no cinema hoje. Não é assim que a gente educa? Não é uma boa forma de educar? Uma restrição? Então eu entendo isso muito bem quando eu estou corrigindo, mas eu não entendo quando eu sou corrigido. E às vezes a gente acha que Deus está até torturando a gente. Mas eu não podia passar por isso. Eu preciso de uma resposta. Eu preciso de um emprego. Por que eu passei por esse câncer? Por que isso está acontecendo na minha vida? Eu sou tão boazinha, eu sou tão legal, eu sou crente.
mas Deus está querendo te mostrar alguma coisa. E se você não reconhecer isso, você não vai sair desse estágio. E Deus, Ele é tão poderoso que Ele diz assim, será que tua mão vai estar forte? Porque às vezes a gente acha que a gente é bom, né? Eu estou no meu emprego, eu sou o melhor funcionário. A minha saúde é muito boa. Eu sou muito ótima líder. Eu sou muito legal nisso. Aí Deus está falando assim, será que tua mão é forte? Porque quando eu só fizer assim, você vai ficar de pé? Não vai. Porque nós cremos no nosso Deus soberano, que é superior e forte e maior do que todas as coisas. É uma medição. É como se Deus estivesse te mostrando e dizendo assim, enquanto você não reconhecer que você não está dentro do meu propósito, enquanto você reconhecer que você está andando em caminhos duplos, um pé na igreja, um pé no mundo. Mas isso é mais ou menos, não é tão assim, a Bíblia não pode ser radical, isso é muito estranho, não. Deus está te convidando, está te chamando nesse tempo difícil, para que você reconheça e entenda que você precisa ir fundo, obedecer, renunciar e entender que existe um juízo, mas existe um plano da salvação. Ponto, reconheci. Qual o próximo ponto? Congregar, né? Que é o próximo ponto. Versículo 21 e 22 diz assim, congregar-vos-ei e assoprarei sobre vós o fogo do meu furor, e sereis fundidos no meio de Jerusalém, como se funde a prata no meio do forno. Assim sereis fundidos no meio dela, e sabereis que eu, o Senhor, derramei o meu furor sobre vós. Congregar. Sabe o que quer dizer congregar? Ir até a presença. Ir até a presença. Do momento que eu reconheço que Deus é soberano e que eu não estou vivendo a vida que Deus me chamou para viver, o passo de salvação, o passo que eu vou viver aquilo que Deus quer, é me congregar a Ele, ir à presença do Pai, buscar a presença de Deus, mudar completamente de direção. E nesse tempo, muitas vezes, nós queremos andar assim, para cá, para lá, para cá, mas Deus está dizendo assim, muda de direção. Mudança, metanoia, mudança de mente, mudança completamente. Deus está nos chamando hoje a mudar a nossa direção, a viver algo que você nunca viveu, a estabelecer na sua vida um marco de diferença. Nós vivemos num mundo terrível e cada vez mais as coisas, os sinais, as histórias estão nos mostrando que o tempo está acabando, que o mundo está no seu final, que nós vamos viver a volta de Cristo. Será que com essa vida que você está vivendo, que eu estou vivendo, será que eu vou estar lá naquele chamado? Será que quando eu chegar no céu, se é que eu vou chegar no céu, quantas pessoas vão dizer, eu estou aqui, Evelise, eu estou aqui porque eu vi o seu testemunho, eu estou aqui porque eu trabalhava com você e você se posicionou, não politicamente, mas você se posicionou pelo que era certo no trabalho. Todo mundo estava fazendo errado, marcando cartão de ponto errado, pegando lá, botando hora extra a mais, mas você se posicionou como crente. Eu estou aqui porque eu sou o dono da padaria que você ia comprar pão toda semana, e eu via que você levava um folheto e entregava, e você convidava a gente para ir na igreja, e aí eu fui na igreja, e aí vai. Deus quer que nós mudemos a nossa direção, congreguemos, busquemos a presença do Senhor, para viver uma transformação profunda. Então, primeiro eu reconheci que Deus é soberano, e eu preciso desse Deus, preciso acertar a minha vida. Segundo, eu vou congregar,
eu vou em direção à presença do Senhor, eu vou buscar a esse Deus, eu vou entrar na presença dEle, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou acordar nas minhas madrugadas para estar consertando a minha vida, eu vou acertar os meus caminhos e eu vou buscar a minha santificação. Mas a história não para aí. Tem um terceiro ponto no verso 30 e 31. É um verso muito emblemático para quem conhece um pouquinho a Bíblia. E diz assim, eu queria que você lesse para mim. Vamos lá. E busquei... estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Eu derramei sobre eles a minha indignação. Recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Deus. Vamos voltar de novo um pouquinho lá na Bíblia, na história? Deus vai levantando líderes, não foi assim? Ele levantou Moisés, Moisés está vivendo uma vida simples ali, levantou Moisés. Ele levantou Noé, no meio de toda aquela corrupção social, falou, Noé, constrói a arca como, né? A família que ia continuar na terra. Ele levantou Davi estava lá apacentando um rebanho, e ele falou, é ele que eu quero que seja o rei, que eu vou ungir o rei de Israel, e foi o grande rei de Israel, e ele vai levantando líderes. E nesse texto, Deus está falando assim, hoje eu estou andando sobre a terra, porque a Bíblia é atual, eu estou procurando alguém que esteja na brecha, e não consigo encontrar. Eu não preciso dizer que a gente está cansado de ouvir histórias ruins sobre nossos líderes. Pastores, líderes religiosos de outras denominações, de outras religiões cristãs ou de outras religiões não cristãs, que caem numa perversão moral terrível. Tenho certeza que todo mundo aqui, eu não vou ficar entrando aqui nessas histórias, mas aquela pessoa que você olhava e falava, gente, esse é um grande líder, esse é uma pessoa que você sente que é um homem de Deus, de repente ele cai e não é um bom exemplo. Quando você vai, né, as pessoas estão presas, pessoas que matam o marido, pessoa que, né, se corrompe sexualmente e por aí vai. Então parece que Deus hoje está entrando na terra falando, esse que está falando muito bonito, mas não é. Deus conhece o coração, esse não é, esse não é, esse não é. E eu quero te perguntar, se hoje Deus está aqui, nós sabemos que Ele está, e Ele está olhando aqui, será que você tem estado na brecha por outras pessoas? O grande mandamento, o último mandamento de Jesus, a última palavra que Jesus deixou para nós é, ide por todo mundo, o Evangelho, fazei discípulos. Essa não é uma palavra para pastor, para missionário, para líder de louvor, para ministro de música. Essa não é uma palavra para professor de escola dominical. Essa é uma palavra para todos nós. Quantos discípulos você fez esse ano? Nós estamos terminando o ano, outubro. Quantas pessoas você tem consciência que você fez como discípulo esse ano? Quantas pessoas você convidou para vir à célula? Tirando os líderes de célula aqui. Quantas pessoas você convidou para vir nas programações da igreja? Porque eu não sei falar direito, mas você sabe dar uma Bíblia? Sabe comprar uma Bíblia ali? Comprar um livro? Bom, um livro de devocional cristão? Fazer a propaganda do meu? Pode? Não. Pode, tem muitos. Um livro? Você sabe convidar para o musical da igreja? Você sabe, não sabe? Você sabe botar uma plaquinha lá no seu condomínio embaixo, pedir ao síndico? Você sabe abrir a sua casa para fazer uma célula na sua casa? Mas a minha pergunta é, quantos discípulos você está fazendo? E essa não é minha pergunta, é a pergunta que Jesus está fazendo nessa manhã para cada um de nós. E às vezes você acha que é complicado fazer discípulo, mas eu vou provar a você que não é. Pode abrir. Eu vou provar a você que é muito fácil fazer discípulo. Faça.
Não, cumpriu. Está escrito tudo, você não leu o último. O que você tem que fazer depois? Entrega? Não entrega. Não, mas aí deixa lá com alguém e vem. Não, deixa com alguém e vem, né? Lê? Pode ler o que tá, gente, lê aí. Pode vir para cá, pode ir. Rapidinho, gente, rapidinho. Porque todo mundo quer entender como é que faz discípulo, gente. Estou dando uma fórmula. Leia, irmã Lourdes. Oi? Vou até contar o tempo aqui, hein, gente, ó. Isso. Rápido, gente. Vamos embora. Bora para a gente almoçar hoje. Tem mais 2 horas de sermão, brincadeira, está terminando. Termina aqui, irmã. Pode vir com papel, por favor. Não entrega, não. Quantas pessoas tem aqui? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deixa eu perguntar aqui. Pronto, obrigada. Deia, quantas pessoas você convidou para vir aqui à frente? 1. Quantas você convidou, Creuza? Quantas você convidou? Quantas você convidou, Vera? 1, mas eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. Sabe o que estava escrito aqui? Leia, entregue a outra pessoa e me encontra no púlpito. Entendeu como é que fazer discípulo é fácil? Pode sentar lá, gente. Obrigada. Depois eu divido o cachê com vocês. Cachê lá no céu, gente, só. Tá vendo como é que é fácil? Se eu entrego um convite para o meu irmão aqui, ele vai vir, mas o evangelho é aquele tesouro que não cabe em você. Aí ele vai dizer assim, eu vou convidar meu vizinho, porque é tão bom essa igreja, a célula é tão gostosa de assistir, eu vou estar lá. Aí ele vai convidar o vizinho vai vir, vai falar, eu vou trazer meu marido. A vizinha, né, desculpa aí, a vizinha vai trazer o marido. Vai dizer, meu marido precisa ouvir, saber desse tesouro também. Aí a gente vai ter que abrir outra célula, porque não vai caber na célula. A gente vai ter que duplicar. E de repente, cada banco desse vazio, não vai estar mais vazio. Cadê Lael? Lael está lá em cima, nunca mais esqueci, Lael. Olha para o banco vazio aí, ó. Esse banco está vazio porque você não trouxe seu vizinho. Esse banco está vazio porque quem deveria estar sentado aqui pode estar indo para o inferno. Pode morrer amanhã. Você sabe o dia que você vai morrer? Pode morrer amanhã. Queria fechar só com uma historinha aqui, verdadeira. Alguém ouviu falar de Kimball? O nome desse homem? Kimball? Não, né? Esse homem era um professor de escola dominical. Mas ele era vendedor de calçados. Ele era sapateiro. Kimball um dia entrou no coisinho de sapato dele lá, e ele pregou o evangelho a uma pessoa. Sabe o nome dessa pessoa? Moody. Moody foi o grande pregador do século passado. Dos maiores nomes em pregação. O homem pregava naquele tempo que não tinha nem microfone, nem sei se tinha microfone, não tinha nada, né? Não tinha nada, estudou para milhares de pessoas e convertia as pessoas. Mas a história não parou aí. O Moody, ele exerceu tanta influência sobre um homem chamado Frederick Meyer. Você já ouviu falar desse homem? Também não. Mas esse Meyer pregava na faculdade. Lá onde ele estava, na faculdade, que ele trabalhava, ele pregava. E aí ele converteu um outro homem chamado Chapman. Esse Chapman passou a trabalhar numa associação evangélica. E aí ele levou um grupo para pregar o evangelho em outra cidade. Aquele pessoal que recebeu o evangelho ficou tão animado que resolveu convidar Mordecai Ham para pregar em outra cidade. O Mordecai Ham foi lá na outra cidade. Sabe quem estava assistindo a pregação dele? Billy Graham. Alguém conhece Billy Graham? Nosso pregador. Não é desse século porque já vigou aqui, mas também, né? Será que o vendedor de sapato, o sapateiro, lá, centenas de anos antes,
sabia que ele estaria dentro do DNA espiritual dele, milhões e milhões de almas, porque é como se fosse uma corrente, né, uma rede. Ele pregou o evangelho para o mude, todas as almas ele ganhou, e aí vai ganhando, quando esse vendedor de sapato, Kimball, estiver lá no céu, ele também vai receber a coroa da glória das almas que ainda estão sendo salvas aqui na terra. Porque Billy Graham também deixou muitos evangelistas, líderes, cristãos, que estão ganhando pessoas para Cristo. Deus está te chamando a se colocar na brecha. E eu queria que você abaixasse a sua cabeça agora. Eu queria que realmente você não saísse daqui como você entrou. Eu queria que você se colocasse agora no lugar daquele vendedor de sapato que estava lá no seu trabalho, no seu ofício, mas mesmo lá fazendo o seu ofício, ele não deixou de pregar o evangelho. E por conta daquela palavra, mudou o mundo cristão. O mundo de gerações, a história de gerações. Aquele vendedor de sapatos povoou o céu. E eu quero te perguntar, de novo, nessa manhã, quantos discípulos você está deixando na terra? Eu queria que você fizesse um compromisso com Deus agora. Eu queria que você fechasse os seus olhos e começasse a pensar na sua vida agora, no seu dia a dia, nos seus lugares que você passa de trabalho, de casa, de vizinho, e começasse a se comprometer com Deus, a estar na brecha nesses ambientes. E quando você fosse à padaria comprar pão, você fosse em oração e não saísse de lá sem pregar o evangelho para uma pessoa. E quando você fosse a uma consulta médica, você não saísse de lá sem deixar um folheto. E quando você fosse para o seu trabalho, sentasse no ônibus, na barca, ou no pedágio, no seu carro, você não deixasse de entregar a palavra de Deus, uma palavra simples, e abençoar uma vida. Será que você pode fazer esse compromisso com Deus? Será que você pode fazer esse compromisso? Nós vamos louvar o Senhor. Mas você vai ficar em oração. E vai ficar se colocando diante do Senhor. E fazendo um compromisso. Começa a olhar a tua vida. Jesus te chamou para fazer discípulos. Ele não chamou o pastor, não chamou o missionário. Ele chamou a todos nós para fazer discípulos. Ele está te convidando agora para se colocar na brecha pelo nosso povo. Ser um intercessor. Será que você pode na sua casa ser intercessor dos missionários, dos líderes? Será que você pode interceder pelas guerras, interceder pelo governo, interceder pela segurança? Se coloque à disposição do Senhor. Ouve a voz do Senhor agora. Ouve a voz do Senhor agora, te chamando, te convidando à missão que você tem. E se você foi chamado, vai ficando em pé. No mundo espiritual isso é tão importante. Vai se colocando de pé e dizendo: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu quero ficar na brecha. Agora eu estou na brecha, Senhor, para interceder por esse mundo. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que se ache só a ti. Então
deixa para amanhã. Se coloca à disposição do Senhor agora. Declara: Senhor, usa-me, Senhor. Deus, que nós possamos povoar o céu. Se coloca na presença do Senhor agora e se entrega. Entrega a sua vida, entrega. Quebranta meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só em ti. Então sabemos que Tu és soberano sobre todo o mundo, Senhor, e Tu nos fizeste instrumentos, Senhor, braço Teu, Senhor, de transformação nesse mundo. Ó Deus, sonda o nosso coração, Senhor, mostra-nos aquilo que não Te agrada, para que possamos reconhecer, confessar e nos afastar. Ó Deus querido, queremos ser usados por Ti, estamos aqui, Senhor, disponíveis, Senhor. Não sermos como antes, Senhor, mas sermos, Senhor, aqueles agentes de transformação desse mundo. Deus, desperta-nos, Senhor, ao mundo perdido. Desperta-nos, Senhor, a alma, Senhor, que clama por salvação, Senhor amado. Deus, não queremos passar nesse mundo, Senhor, como ninguém, como nada. Senhor, queremos focar nossa vida, Senhor, nas almas que podemos povoar o céu. Deus, queremos fazer a diferença.
Oramos no nome santo, poderoso e glorioso de Jesus. Amém, Jesus. E agora que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um aqui e todo o povo de Deus espalhado sobre a terra. E a igreja diz: amém.